Você provavelmente já deve conhecer a TP-Link, uma fabricante enorme e que também resolveu se aventurar no mundo dos smartphones. E nós aqui do Tudo Celular recebemos para testes o Nefo C5 Max, modelo com tela de 5.5 polegadas que custa R$1.000. Pois bem, nesse vídeo daqui você vai conferir o nosso unboxing e as primeiras impressões do Nefo C5 Max. Mas se você quiser conferir a nossa análise do Nefo C5, é só clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo. E essa daqui é a caixa do Nefo C5 Max, que basicamente tem a mesma cara da caixa do Nefo C5 comum. E se você ainda não viu a nossa análise do Nefo C5, é claro, clica aqui embaixo na descrição desse vídeo para conferir tudo lá no site. Ela vem nessa cor roxa daqui com algumas informações sobre o aparelho na parte traseira e aqui na parte de baixo, com o nome do Nefo espalhado nas laterais, e aqui na frente a gente tem o logo da marca e o nome do aparelho aqui no topo. Ela é até um pouquinho difícil de ser retirada, mas é tudo construído com material muito resistente. Tirando ela, a parte de cima nós temos o Nefo C5 Max logo de cara. Nós já abrimos a caixa, é claro, para dar uma olhada no aparelho e ver como ele funciona, mas é basicamente isso daqui. E tirando essa pequena parte de plástico daqui onde o aparelho já vem acomodado, nós encontramos o primeiro compartimento com os manuais de instrução do aparelho e papéis da garantia, algo que é um pouquinho padronizado entre as fabricantes. Por aqui nós ainda temos o carregador de parede do Nefo C5 que vem na cor branca, os fones de ouvido do aparelho e por último o cabo USB com ponta micro USB. Na parte estética do Nefo C5 Max, nós encontramos a mesma cara do modelo menor, o Nefo C5, com corpo em plástico e tampa traseira removível. Ele não permite que você troque a bateria, mas ainda conta com slots dedicados para 2 chips de operadora e um para micro SD. Nele nós temos um corpo de 152 mm de altura por 76 de largura, com 8,95 mm de espessura, resultando num aparelho com 147 gramas de peso. Todos os botões estão na lateral direita, deixando a porta micro USB e microfone na parte inferior e a entrada para fones de ouvido na superior. E ele não foge em nada do padrão que a família Nefo C5 apresenta, mantendo a traseira levemente arredondada e com poucos detalhes. Ainda assim, nós sentimos falta de algo que fosse de fato diferenciá-lo de outros produtos que temos no mercado. Ou seja, o Nefo C5 Max acaba sendo um produto muito parecido com outros celulares. A sua tela IPS LCD é de 5.5 polegadas com resolução Full HD de 1080 por 1920 pixels, dando a ele uma densidade aproximada de 403 pixels por polegada. E esse daqui de fato é um salto muito bacana em relação ao Nefo C5 tradicional. Por enquanto conseguimos resultados interessantes com o C5 Max, brilho intenso e uma boa visualização do conteúdo apresentado, mas só vamos ter certeza de como tudo funciona até a análise do aparelho. Na parte de hardware, a primeira impressão que fica é que a TP-Link quis trazer um celular para se posicionar numa faixa de mercado um pouquinho mais robusta, mas algumas coisas foram esquecidas entre aspas. O dispositivo traz um chipset MediaTek MT6735 de 8 núcleos, com clock de 1.3 GHz. Ele tem também GPU Mali T720 MP3 e 2 GB de RAM, com 16 GB de armazenamento interno e slot para micro SD de até 32 GB. Ter apenas 16 GB de memória não é algo tão positivo hoje em dia, mas isso dá para contornar entre aspas com o micro SD. O problema aqui é que ele suporta cartões apenas com 32 GB de capacidade, algo que claramente continuará sendo uma crítica por aqui. Quanto ao software, o aparelho roda Android 5.1 Lollipop sob a interface da TP-Link. Ela não traz nenhuma gaveta para você organizar os aplicativos e deixa tudo na sua tela inicial, com ícones modificados e alterações nos aplicativos nativos. No geral, ela é bem fluida e não foge muito do que vemos no Google Now Launcher, mas ainda assim roda sob uma versão mais antiga do sistema. Nós esperamos fortemente que a TP-Link consiga atualizar o Nefo C5 Max pelo menos para o Android 6.0 Marshmallow, visto que a versão Nougat do sistema provavelmente não chegará a esse modelo daqui. Na parte das câmeras, nós temos um sensor de 13 megapixels na principal, que fica na parte traseira, com flash LED duplo e que pode filmar em Full HD. Não existe nenhum modo manual tão específico para você gerenciar os seus cliques, embora existam modos como HDR, paisagem e o modo beleza, que historicamente tende a deixar as
fotos um pouquinho mais borradas do que corrigidas propriamente ditas. A câmera frontal de 5 megapixels, por exemplo, segue mais essa linha, mesmo deixando o modo de embelezamento de lado. Aliás, ela só possui esse modo daqui e um modo automático, embora a diferença de um para o outro não seja tão gritante assim. Talvez seria mais interessante manter o modo automático de uma maneira mais pura, entre aspas, deixando totalmente de lado essa questão de alterar a estética. Já na bateria nós temos uma de 3045 mAh, sem suporte ao carregamento rápido. Ela também não é removível, sendo essa uma característica muito bacana da versão menor dessa linha. E nos próximos dias, bem como de costume, nós vamos realizar um teste de bateria em tempo real com o C5 Max, onde você poderá acompanhar o desempenho do aparelho. Nos próximos dias nós vamos realizar alguns testes com o Nefo C5 Max, então se você tem alguma dúvida sobre o celular da TP-Link é só utilizar o nosso campo de comentários aqui embaixo que nós vamos pegar as principais questões e levar para a análise do aparelho. Aqui foi o Wellington Arruda com o unboxing e as primeiras impressões do Nefo C5 Max para o Tudo Celular. Até a próxima!